Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade às nossas aulas, vamos falar sobre o sistema nervoso, um sistema que é essencial para a nossa sobrevivência na Terra. É através dele que nós temos a coordenação de todas as nossas atividades, é através dele que nós falamos, que nós pensamos, que nós agimos, que nós andamos. Então, por isso que eu não quis deixar esse assunto para um trabalho. Eu quis realmente dar esse assunto para vocês, cobrar isso na prova, porque é extremamente necessário. O sistema nervoso é como se fosse o computador do nosso corpo. Antes de tudo, eu queria falar sobre o Phineas Gage. Quem era esse homem? Esse rapaz era um trabalhador de uma usina e no momento em que ele foi perfurar uma pedra para tirar a pólvora de dentro da pedra, essa pólvora explodiu. E no momento ele estava com esse caninho aqui, com esse bastão na mão. E aí esse bastão acabou perfurando a face dele. Entrou aqui pelo olho e saiu na parte parietal aqui da cabeça dele. E uma coisa diferente é porque o Phineas Gage era uma pessoa totalmente agradável, um rapaz animado, gentil, carinhoso com as pessoas, com os colegas de trabalho. E depois desse acidente, ele passou a se tornar uma pessoa mais agressiva, arrogante, que mudava de humor constantemente. Então, a partir disso, foi que eles começaram a se perguntar, mas o que aconteceu? Que estrutura que foi essa que foi atingida no momento desse acidente para o Phineas ter se tornado essa pessoa totalmente diferente? Então, a partir disso é que eles começaram a estudar sobre o crânio, o que tinha dentro do crânio, e aí eles descobriram as estruturas que formam o sistema nervoso, que são responsáveis principalmente por nossas ações e também pelas nossas mudanças de humor, né? Dependendo do local em que for atingido, em que tiver alguma lesão, alguma estrutura do nosso corpo vai mudar seu comportamento ou às vezes nem vai funcionar mais, como a gente vai entender mais, né? Então, as funções básicas do sistema nervoso são 4, basicamente. Temos a função integradora, a função sensorial, função motora e função adaptativa. A função integradora, como o próprio nome diz, já vai integrar, vai coordenar todas as funções dos nossos órgãos, como, por exemplo, o controle da pressão arterial, controle da filtração renal, da frequência respiratória. A função sensorial diz muito sobre as nossas sensações gerais e especiais, como os órgãos do sentido, né, que são visão, audição, olfato, paladar e tato. A função motora, como o próprio nome também já diz, tem a ver com movimentos. Então, o que faz os movimentos? Como já foi explicado na aula de sistema muscular, contrações musculares, que podem ser voluntárias ou involuntárias. Função adaptativa, porque se adapta ao meio ambiente. Se você estiver num ambiente frio, seu corpo tende a produzir calor. Se você estiver num ambiente muito quente, você começa a suar para poder perder um pouco desse calor que está exacerbado. Os critérios anatômicos e funcionais do sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central é o crânio, né, que é o encéfalo, e a medula espinhal, que é a nossa coluna vertebral. E o sistema nervoso periférico é formado por nervos, gânglios e terminações nervosas. No sistema nervoso central, lá na parte do encéfalo, nós vemos que é dentro do crânio que nós temos as principais porções responsáveis por muitas funções do nosso corpo, que temos o cérebro, o tronco encefálico e o cerebelo. O cérebro,
é formado por telencéfalo e diencéfalo. O tronco encefálico, ele tem uma estrutura, 3 estruturas que nós chamamos de MPB: mesencéfalo, ponte e bulbo. É nesse meiozinho, nesse MPB, em que nós temos as nossas funções de respiração, de equilíbrio, né, de poder tomar várias decisões, é através do tronco encefálico. Então, a principal estrutura, digamos assim, que está presente no crânio é o tronco encefálico. E nós também temos o cerebelo, que ele, quando vocês verem nas fotos, ele parece uma couve-flor, tá? No sistema nervoso periférico, nós temos os nervos, os gânglios e as terminações nervosas. Temos os nervos, que eles podem ser cranianos, como o próprio nome já diz, eles estão presentes no encéfalo, que podem ser sensitivos, motores ou viscerais. E espinhais, que estão presentes na medula. Então, nós temos nervos tanto no crânio quanto na medula. Revisando, então, na divisão anatômica do sistema nervoso, nós temos sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Em relação à funcionalidade do sistema nervoso, nós temos o sistema nervoso visceral, né, que toma conta das nossas vísceras, que são os movimentos involuntários, e temos o sistema nervoso somático, que tem a ver principalmente com os nossos músculos, né, as nossas contrações musculares, que são movimentos voluntários. Sob o ponto de vista fisiológico, o sistema nervoso somático, ele pode ser aferente, tem nervos aferentes e eferentes. Aferentes é o que leva a mensagem e eferente é o que traz a mensagem. Então, o aferente do sistema nervoso somático, o aferente que é o sensitivo, ele que recebe essa mensagem, nós temos aqui os esteroreceptores, que eles estão presentes aqui nas nossas extremidades. Então, eles percebem a sensação e eles levam essa sensação até o nosso cérebro. Nosso cérebro interpreta e aí ele devolve a resposta através dos nervos eferentes, que são os nervos motores no sistema nervoso somático. Esses nervos eferentes que vão levar a resposta até os nossos músculos. Então, por exemplo, eu tenho eu quero pegar o meu celular na minha mão. Então, eu levo a mensagem para o meu cérebro, meus esteroreceptores que estão presentes na minha mão querem o meu celular. Então, os meus nervos sensitivos aferentes levam a mensagem até o meu cérebro interpreta, devolve a mensagem pelo nervo eferente motor até o meu músculo esquelético presente na mão. E aí a minha mão pega o celular. Isso é em milésimos de segundos. No sistema nervoso visceral, a diferença é que eu não vou levar a resposta até os meus músculos, tá? E os meus receptores, os meus nervos sensitivos, eles não vão estar nos meus músculos, mas sim nas minhas vísceras. Então, meu nervo aferente sensitivo lá nas minhas vísceras vai mandar a resposta para o meu cérebro e meu cérebro devolve através do nervo eferente, tá? Que pode ser o músculo liso, cardíaco e as glândulas, tá? Que estão presentes no sistema nervoso autônomo, tá bom? Então, o sistema nervoso autônomo, ele tem relação direta com o sistema nervoso visceral. O neurônio tem a função básica de receber, processar e enviar informações. Então, o neurônio é a célula principal do sistema nervoso. Se não fosse um neurônio, a estrutura de um neurônio, não haveriam as sinapses, que é a comunicação entre vários neurônios, e aí não haveria essa transmissão dessa mensagem. Ah, minha mão quer pegar meu celular, mas para essa mensagem chegar até meu cérebro, tem que ter muitos neurônios interligados, como se fosse uma corrente, entendeu? Então, são vários elozinhos da corrente até chegar da minha mão até o meu cérebro. Então, a célula estrutural do sistema nervoso
é o neurônio. São células altamente excitáveis que se comunicam entre si ou com outras células efetuadoras, usando basicamente uma linguagem elétrica. Então, um impulso elétrico é realizado através do neurônio. Vocês vão ouvir muito falar de impulso elétrico, impulso elétrico, impulso elétrico no coração, impulso elétrico no cérebro, impulso elétrico no músculo. Então, se não fossem os neurônios, não seria possível a gente conseguir fazer as nossas atividades. A maioria dos neurônios possui 3 regiões responsáveis por funções especializadas, que temos o corpo celular, os dendritos e os axônios. Então, neurônio, que é a célula principal do sistema, a célula funcional, do sistema nervoso, é formada por corpo celular, dendritos e axônios. Aqui uma imagem que resume melhor o que eu estou falando para vocês. Então, essa parte amarelinha aqui em cima é o corpo celular, tá? O corpo celular é o centro metabólico do neurônio, responsável pela síntese de todas as proteínas neuronais, tá? Então, é como se fosse, digamos assim, uma gelatina. Bem no meiozinho nós temos um núcleo, né? É esse núcleo que vai receber as mensagens, interpretar e mandar essa resposta até o outro neurônio, até chegar no órgão-alvo, tá bom? Os axônios são essas coisinhas roxinhas aqui, ó. A grande maioria dos neurônios possui um axônio, prolongamento longo e fino, que se origina do corpo celular ou de um dendrito, especializado em gerar e conduzir o potencial de ação. Então, resumindo, a mensagem chega até o corpo celular. Do corpo celular, ele desce aqui, ó, por essa caudazinha. Esse ramo fino aqui, ele é chamado de axônio. Então, o axônio é que vai levar essa resposta interpretada lá no núcleo do corpo celular até os dendritos, que são essas estruturas aqui nas pontas, que parecem os galhos de umas árvores. Tem os dendritos tanto em cima quanto embaixo, tá bom? No caso dessa imagem aqui, esses galhos já são as porções terminais dos axônios. Então, daqui de baixo já vai se interligar com outros dendritos, como essa parte aqui de cima, ó, que tem os nomes dendritos, tá bom? E esses dendritos são curtos e ramificam-se profusamente. A maneira de galhos de árvores, como eu falei, são os processos ou projeções que transmitem impulsos para corpos celulares de neurônios ou para os axônios. Então, o que nós podemos dizer? A mensagem chega através dos dendritos, né, de um axônio ou de um neurônio, se comunica com outros dendritos de um novo neurônio. Essa informação é processada aqui no corpo celular, no núcleozinho do corpo celular. Depois de interpretada, essa mensagem ela vai pelos axônios até outros dendritos de outro neurônio, até chegar nos neurônios do órgão-alvo e receber a mensagem e levar a resposta. Entenderam? Essa parte roxinha que fica aqui, ó, como se fosse uma linguicinha ao redor do axônio, dessa parte fininha, é chamada de bainha de mielina. Por que eu preciso dizer isso para vocês? Uma mensagem, o impulso elétrico, ele não consegue ser levado do corpo celular até os dendritos sem a presença da bainha de mielina. É como se fosse uma gordura, vamos dizer assim. Então, o impulso elétrico ele só vai chegar até o dendrito, até o outro neurônio, através da bainha de mielina. Se o neurônio se o axônio ele não for mielinizado, é impossível esse impulso elétrico chegar até um outro neurônio, essa resposta chegar até um outro neurônio, tá bom?
E essa comunicação entre um neurônio e o outro, levando a mensagem de um neurônio através dos axônios, da bainha de mielina até outro neurônio, é chamado de sinapse. Então, é uma conexão. Então, vamos gerar uma sinapse, é gerar uma resposta, é gerar uma comunicação entre um neurônio e outro, tá? Então, a transmissão do impulso se dá pela liberação de substâncias químicas. Que substâncias são essas? Acetilcolina, noradrenalina, dopamina. Então, como que acontece? A extremidade axônica do axônio, ela se dilata, e dentro desse axônio existe um citoplasma, né? Como se fosse um núcleozinho dentro do axônio. Dentro dessas bolsas que existem no citoplasma, elas se fundem à membrana e liberam neurotransmissores na fenda sináptica. Então, durante a comunicação de um neurônio até outro, existe vocês estão vendo esses pontinhos bem pequenininhos bem aqui nessa imagem, onde tem terminação do axônio, dendrito, receptores? Então, nessa fenda sináptica, fenda quer dizer abertura. Então, esse espaço entre um neurônio e o outro é chamado de fenda sináptica. Nesse momento, um dendrito já do outro neurônio está aberto, ele está dilatado para receber aquela mensagem. Se esse dendrito ele não tiver dilatado, como que ele vai receber essa mensagem? Então, o primeiro neurônio, ele vem carregado de mensagens para serem interpretadas. Aí existe a fenda sináptica como se fosse um chuveirinho para cair essa informação do primeiro neurônio para o segundo neurônio. O segundo neurônio ele já está com os dendritos abertos aqui para receber essa cascatazinha que vem do primeiro neurônio, tá bom? Então, é obrigado ter essas bolsas dilatadas para poder receber essas substâncias químicas que estão sendo liberadas, que podem ser de acetilcolina, noradrenalina ou dopamina, dependendo da resposta que o meu corpo quer gerar. Vocês vão já entender o que esses neurotransmissores fazem, em que momento é que um é transmitido e o outro também. As sinapses elas podem acontecer de 3 formas: interneuronais, ou seja, entre neurônios, de neurônio para neurônio; neuromusculares, de um neurônio para um músculo, como por exemplo, já no final da cadeia de transmissão, já no final da correntezinha, a minha mensagem tem que chegar até o meu músculo, não é? Para o meu músculo ter o ato de pegar o objeto, minha mão ter o ato de pegar o celular. Ou neuroglandulares, de um neurônio até uma célula glandular, até uma glândula sudorípara, até uma glândula sebácea, tá bom? Então, depende muito de qual atividade que eu quero gerar. Então, os órgãos que estão presentes no sistema nervoso são o cérebro, o cerebelo, que como eu disse, parece um couve-flor, é bem pequeno, a ponte, o bulbo e a medula espinhal. O encéfalo, ele é composto dos ossos do crânio e a medula nervosa é coberto pela coluna vertebral. O cérebro, ele é formado, dentro do cérebro existe o telencéfalo. Vocês lembram que tem o diencéfalo e o telencéfalo? O telencéfalo é responsável por receber informações que são captadas pelos órgãos do sentido: tato, olfato, visão, paladar, audição, e processar essas informações, gerar as respostas para as mesmas, e consome cerca de 20% da energia corporal. Então, 20% da nossa energia é o nosso cérebro, o nosso telencéfalo, ele precisa dessa porcentagem para poder receber e interpretar essas informações dos nossos órgãos do sentido e poder gerar o ato, né, de você sentir, de você comer, de você ver alguma coisa. Existem várias diferenças entre o cérebro feminino e o cérebro masculino, tá bom?
O cérebro masculino, geralmente, ele demora um pouco mais para ser desenvolvido. Por isso que tem aquela história de que mulher amadurece primeiro do que os homens. Isso não é um ditado popular, isso é fisiológico. Lá na concepção, na formação do feto, o cérebro feminino, o sistema nervoso feminino, ele é formado primeiro do que o dos homens. Ele fica pronto primeiro, tá? E o cérebro também ele é dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O hemisfério direito controla o lado esquerdo, então é ao contrário. É responsável pela criatividade, produção de ideias e pelos sonhos. Então aqui o lado direito é a emoção, entendeu? E o lado esquerdo é a razão, que controla o lado direito e é responsável pela matemática, razão, bom senso. Quando uma pessoa tem um AVC ou um acidente vascular encefálico e a lesão foi do lado direito, geralmente o paciente vai ficar com sequelas do lado esquerdo, tá? E se o paciente tem uma lesão do lado esquerdo, geralmente ele vai ficar com sequelas do lado direito, tá bom? Então, o lado direito é a emoção e o lado esquerdo é a razão. O sistema nervoso central também tem outras estruturas, como já foi falado. Nós temos o hipotálamo, o cerebelo e o tronco encefálico. O hipotálamo, a principal função dele é a função endócrina. Então, é através dele que nós vamos ter o controle da temperatura corporal, emoções, o desejo sexual, a sede, a fome. Então, geralmente, o hipotálamo é quem tem essa função de controlar as nossas funções vitais, digamos assim. O cerebelo, que é aquele couve-flor, ele é responsável pelo equilíbrio. Por quê? Porque nessa região do cerebelo, aqui bem próximo do canal auditivo, nós temos um osso chamado labirinto. Esse osso, ele é quem, quando a pessoa está com labirintite, é uma inflamação do labirinto. Por isso que ela fica muito tonta. Então, toda vez que for falado em equilíbrio, vocês vão lembrar de cerebelo, tá bom? O álcool atinge diretamente o cerebelo por conta do fechamento dos canais do neurotransmissor GABA. Por que uma pessoa quando bebe demais, ela fica tonta, perde o equilíbrio? Por isso, porque atingiu o cerebelo, tá? O tronco cerebral, ele controla as funções vitais, porque ele tem uma região chamada bulbo. É responsável pela criação do cérebro primitivo. Então, o tronco cerebral é a primeira coisa que é formada no feto, tá bom? É o primeiro cérebrozinho do bebê. A medula espinhal é responsável por receber informações do sistema nervoso periférico, levar para o encéfalo e, ao mesmo tempo, trazer informações do encéfalo e distribuir pelo sistema nervoso periférico, tá? Por quê? Porque a nossa medula aqui, ó, ela é quem vai irrigar os nossos braços, as nossas pernas, tá bom? Periferia, lembrem disso. Periferia é algo que está mais distante. O que está mais distante da medula? Pernas e braços. E nós temos também as meninges. As meninges são as estruturas que cobrem, que protegem o nosso cérebro, que são a dura mater, que é a camada mais externa, a aracnoide mater, que é a mediana, digamos assim, e a pia mater, que é a mais fininha, a que está intimamente ligada ao cérebro, tá bom? Nós temos também uma estrutura que irriga, que deixa todo o tempo lubrificado o nosso cérebro e a nossa medula espinhal, que é o líquido cefalorraquidiano, ou LCR, ou líquor, depende de como você queira chamar, tá? Mas tudo é a mesma coisa. Então, ele é quem é responsável por não haver o atrito entre os ossos da medula, tá bom?
quando uma mulher ela vai ter uma cesariana, que precisa fazer a raquianestesia, é retirado um pouquinho desse líquido cefalorraquidiano, só para ter um controle de que está realmente na medula, e aí é inserido o anestésico. Esse anestésico, ele resseca esse líquido, fazendo com que as sinapses elas não aconteçam. Vocês lembram que eu falei que se não tivesse essa bainha de mielina, esse óleo, o sistema, a resposta, a atividade elétrica não seria impulsionada até a região? Então, a partir do momento que tem esse ressecamento desse líquor, não haverá mais a passagem de canais elétricos, de impulsos elétricos, do cérebro até os meus membros inferiores. Mas isso é passageiro, tá bom? Por isso que uma mulher, quando ela tá na cesariana, para receber a cesariana, ela toma bastante soro, que é para manter hidratado, né, todo o corpo e poder reformular esse líquido, aumentar a quantidade desse líquido, para depois que passar o efeito da anestesia, ela não sentir dor de cabeça, tá? Que a gente chama de cefaleia pós-RAC, que é justamente por esse ressecamento desse líquido também. O cérebro também é formado por dois tipos de massa cinzenta e a massa branca. A massa cinzenta é uma região do sistema nervoso central, onde estão os corpos celulares dos neurônios. Ela é uma parte mais externa. Então, por que quando a pessoa diz que fulano não é muito inteligente, é porque se falta massa cinzenta. A massa cinzenta não foi muito bem desenvolvida, tá? Porque se os corpos celulares dos neurônios estão ali, onde é que é o centro de recebimento de todas as informações? É no corpo celular, né? Que tem lá o núcleo bem no meiozinho que interpreta a mensagem e leva a mensagem até o outro neurônio. Então, se uma pessoa ela tem um retardo, ela não consegue absorver bem as informações e levar essas informações adiante, tá? E a massa branca é uma região do sistema nervoso central onde estão os axônios dos neurônios. É uma parte mais interna. Lembram que os axônios é a parte responsável do neurônio por levar a mensagem já interpretada até outro neurônio. O sistema nervoso periférico é constituído de nervos e gânglios, tá? Nós saímos agora do sistema nervoso central, que era lá o cérebro e a medula espinhal, e agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso periférico, que é formado desses nervos e gânglios. Os nervos são feixes de fibras nervosas envoltas por tecido conjuntivo, que podem ser cranianos, ou seja, que saem diretamente do crânio, que agem aqui no crânio, e nós temos os nervos medulares, que já estão presentes lá na medula espinhal, e que vão irrigar os nossos órgãos internos e os nossos membros superiores e inferiores, braços e pernas. Os gânglios, eles são aglomerados de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. Então, aqui, ó, nós temos uma imagem que mostra bem todos os nervos cranianos, tá? Vocês estão vendo como são vários nervos? Ao todo, são 12 pares de nervos cranianos, tá bom? E aí, ó, cada nervozinho desse vai ser responsável por uma função do nosso crânio. Então, vamos lá. O nervo olfatório, olfato. Então, já diz o quê? Ele vai ser diretamente ligado onde? No nariz. Então, é responsável pelo nosso olfato. O 2. Cadê o 2? Então, aqui nós temos o nervo óptico, que é responsável pelo olho, o nervo intermediário, que é responsável tanto pelas glândulas submandibular e sublingual, e também pela parte anterior da língua e palato mole. Nós temos o nervo facial, que é responsável por movimentação dos músculos da face. O nervo vago é responsável pelo controle, entre aspas,
do coração, brônquios e trato gastrointestinal. Nós temos o hipoglosso, que é responsável pelo músculo da língua, né? Para quem não sabe, o nome da nossa língua é hipoglosso, né? O nervo acessório também, que é responsável pelos músculos esternocleidomastoide e trapézio, que são aqui os músculos do ombro. O glosso faríngeo também é responsável pelo músculo da faringe, né? Para quem não sabe, a faringe é quem tem aquela estrutura que nós chamamos de epiglote, que a epiglote é quem vai, no momento em que você está respirando, você não consegue engolir. E quando você engole, você não respira. Então, é como se fosse a portinha. Entrou pela porta errada, que você se engasga. O nome dessa portinha é epiglote. O nervo vestíbulo coclear é responsável pelo ouvido interno, pela estrutura do ouvido interno. O nervo trigêmeo é responsável pelos músculos da mastigação, tá? Ou sensitivo, que é responsável pelos dentes, né? Que dá o reflexo da mastigação. O nervo abducente, responsável pelo músculo reto lateral. O músculo troclear. Vocês viram que nós temos o vestíbulo coclear e nós temos o troclear, que é responsável pelo músculo oblíquo superior. Óculo-motor é responsável por todos os músculos do olho, exceto os inervados pelos nervos 4 e 6, tá? Que aí depois vocês olhem direitinho quais são esses nervos. Quanto ao sentido do impulso elétrico, nós temos os nervos sensoriais aferentes, que são nervos aferentes, aqueles que levam a mensagem de um lugar para outro, que contém apenas fibras sensoriais. Então, eu senti que minha mão quer pegar o meu celular. Então, eu tenho que levar essa informação para o meu cérebro devolve através dos meus nervos motores, que são nervos eferentes, que contêm apenas fibras motoras, que levam essa resposta e fazem o meu braço se movimentar, minha mão se movimentar e pegar meu celular. E nós temos também nervos mistos, que contêm tanto fibras motoras quanto sensoriais, e aí ele transmite o impulso do sistema nervoso central para o órgão e do órgão para o sistema nervoso central. Os nervos que irradiam o sistema nervoso central e se espalham por todo... Não, os nervos, eles irradiam do sistema nervoso central e se espalham por todo o nosso corpo. Também temos corpos celulares de neurônios, chamados gânglios, espalhados pelo corpo, principalmente nas regiões próximas da coluna vertebral. Então, o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos, né? E aí nós temos tanto o sistema nervoso periférico somático, quanto o autônomo. O somático, vocês lembram sempre que o somático é aquela coisa que você tem controle, tá? E autônomo é alguma coisa que é independente, tá bom? No somático, nós temos nervos sensoriais e motores, que são responsáveis pela captação de informações através dos órgãos do sentido e dos processos de contração voluntária. Voluntária, a palavra-chave. E o sistema nervoso periférico autônomo só tem neurônios motores. Não tem participação voluntária, é responsável por glândulas endócrinas, contração da musculatura lisa e da musculatura cardíaca. É dividido em sistema nervoso periférico autônomo simpático e sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. O sistema nervoso periférico autônomo simpático, ele contém nervos que partem das regiões torácica e lombar. E o principal neurotransmissor, lembra dos neurotransmissores que a gente tinha falado lá na frente? São adrenalina e noradrenalina.
O parasimpático, ele possui nervos que partem das regiões do encéfalo e da medula espinhal, na medula final, lá na região sacral. E o principal neurotransmissor é a acetilcolina. Agora chegou na melhor parte, né? A acetilcolina, que é o neurotransmissor do parasimpático, e a noradrenalina, epinefrina ou adrenalina é do sistema nervoso periférico autônomo simpático. Então vamos lá. Vamos pensar numa situação de luta ou fuga. Você está andando no meio da rua, muito tranquila, e do nada aparece um cachorro muito valente na sua frente, contando que você é uma pessoa que tem medo de cachorro. Então você vem e automaticamente esse cachorro muito feroz começa a correr atrás de você. O que acontece com o seu corpo nesse momento? Imediatamente, o sistema nervoso simpático ele vai agir no momento de luta ou fuga. Sua pupila dilata, sua salivação fica inibida, há um relaxamento dos brônquios, então isso faz com que a sua respiração fique ofegante, acelera os batimentos cardíacos, inibe a atividade do estômago, não tem como você sentir fome numa hora dessas. Estimula a liberação de glicose pelo fígado, porque glicose é energia, você precisa de energia para correr. Estimula a produção de adrenalina e noradrenalina pelos rins, pela suprarrenal. Inibe o peristaltismo, ninguém sente vontade de fazer cocô quando está com medo, né? Correndo do cachorro. Relaxa a bexiga, então o xixi também não dá vontade de fazer xixi. E promove a ejaculação do homem quando, em outra situação, o homem ele está lá, né, querendo conciliar um romance. Depois que passou a situação, o cachorro parou de correr atrás de você, você subiu no muro, relaxou, né? No momento desse relaxamento, já não é mais o sistema nervoso periférico autônomo simpático que vai agir, mas sim o parasimpático. Ele dá tipo uma pausa. Parasimpático, relaxa. Então, o que vai acontecer com o seu corpo? A pupila volta a contrair. Você vai começar a salivar, né? Começar a produção de saliva. Contração dos músculos, dos brônquios. Então, você começa a respirar, relaxado. Reduz os batimentos cardíacos. Estimula a atividade do estômago. Eita, agora eu fiquei com fome. Estimula a vesícula biliar, estimula o peristaltismo. Você sente vontade de fazer cocô depois. Contrai a bexiga, o xixi quer sair nessa hora. E promove a ereção do homem, tá? Eles interpretam a minha mensagem. E aí ele mesmo faz a resposta. Ele mesmo dá a resposta sem o cérebro precisar saber. Então, é utilizado para nos tirar de situações de risco. É uma resposta imediata. Então, ao invés do impulso nervoso sair aqui da minha mão e até o meu cérebro voltar, o impulso nervoso só chega até a minha mão, vê que tem um nervozinho bem aqui perto, e aí o nervozinho já manda a resposta, que é tirar a minha mão da situação de perigo. Nós temos também uma estrutura chamada neuroglia, que é como se fosse uma camadazinha de proteção do nosso sistema nervoso, né? É uma célula que protege o nosso sistema nervoso. E é responsável também pela sustentação do tecido nervoso, produção de mielina, remoção de excretas, fornecimento de substâncias nutritivas aos neurônios, fagocitose, ou seja, comer, né? Restos de células mortas. Então, ele vai lá e fagocita, ele vai lá e come, entendeu? Faz a digestão lá. E isolamento dos... E é isso, gente. O sistema circulatório, vocês já fizeram o trabalho, os outros sistemas. Qualquer dúvida, vocês podem visualizar o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem. E é isso. Estudem,
porque a prova vai ser sobre o sistema nervoso também, além de sistema muscular, esquelético e tegumentar, tá bom? E não esqueçam do portfólio, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês.